Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. As 7 partes do porquê de tudo. Então, em quantas partes se divide o mundo? Em 7. Em quantas partes se dividem os corpos? Em 7. Portanto, chama-se esse esclarecimento as 7 partes do porquê assim são, que assim são feitos dessas 7 partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos ou do corpo animal, que tem procedência ou origem de racional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque os corpos aí estão feitos para ela, dependendo dela, como já sabem. E por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar essas 7 partículas das partes deformadas e transformando-as cá para a planície racional, lá para cima, para a planície racional, de onde nós saímos. Então, formando um corpo muito diferente desse nosso aqui. E assim, uma vez, o vivente não nascerá mais aqui, nesse mundo deformado, como nasce, enquanto as virtudes permanecerem nessas partes. Então, enquanto estiver deformado aqui, continua nascendo. Se imunizou, não nasce mais. É isso, Porfírio? Muito linda essa revelação que o racional superior faz para nós. É bom também, Porfírio, quem está cansado da vida pode saber, a vida vai melhorar muito. E vai ser uma vida muito melhor, né? Certamente. A compreensão das 7 partes do porquê assim somos tem várias ilustrações, vários trechos adiante, esclarecimentos riquíssimos, provado e comprovadamente, como o nosso corpo se divide em 7 partes, Dr. Carlos, cabeça, tronco, são 4 membros, né? Cabeça, o tronco e o pescoço. É uma divisão sui generis, mas é diferente da nossa biologia, mas é 7 partes. Nossa cabeça tem 7 ponteiros também, né? 2 olhos, 2 narizes. Eu antigamente achava que eu tinha um nariz, mas são 2, né? Porque quando um entope, o outro funciona. Então são 2 ponteiros para sentir o cheiro, né? 2 ponteiros da visão, 2 auditivos. E esse ponteiro aqui que fala pra caramba, mas também faz tudo, né? A boca. Ainda bem que só tem um, né? Ainda bem que só tem uma, né? Mas ela tem uma tripla função, porque além do paladar, o ponteiro do paladar, é o ponteiro da mastigação, né? O órgão da alimentação, essa coisa toda. Os 7 planetas, a coisa começa toda com 7 planetas. O 7 é o número da criação divina. Né? Nós temos já falamos aqui, voltamos a falar, a criação divina, a arquitetura, toda a arquitetura cósmica e extracósmica é baseada no 7. As 7 personagens humanas, que é a fundação do antes do princípio deste mundo. Veja bem, do antes do princípio deste mundo. Porque este mundo aqui é muito recente. O pessoal da ciência fala em 9 bilhões, né? Dizem que tem 9 bilhões de anos, né? A contagem radioativa do urânio. Mas essa é uma contagem muito recente. A contagem do universo em desencanto é muito anterior a isso. Antes de existir esse mundo radioativo, que a gente mede pela desintegração do urânio, existem outros mundos muito antes desse, e muito diferentes, e que somente um ser de lá poderia fazer uma revelação dessa, e a gente provar e comprovar que é verdade. Então, no universo em desencanto tem essa revelação do porquê do 7. Então ele fala para nós, muito antes de existir este mundo, que há um mundo puro, limpo e perfeito, que ele chama de mundo racional, que vai formar um mundo racional de degeneração e deformação, porque não é uma extinção de vez, né? É uma extinção gradual, natural, da pureza, e nessa formação desse primeiro mundo racional, há o contexto da divina providência, dos 7 seres primordiais que fundam a razão de tudo ser dividido em 7. E são os 7 planetas que arquitetaram toda a transformação cósmica. Por isso nós chegamos aqui. E aqueles tantos habitantes, como ele fala no livro, que vieram se extinguindo dessa transformação dentro dessa parte desse mundo, que veio saindo da pureza, esses habitantes se extinguem e vão formar um corpo de energia planejado por essas 7 partes. E esse corpo de energia que vem se manifestar aqui na matéria e usa todo este sensor, né, os 7 ponteiros da cabeça, para poder dizer
Eu sou o dono dessa vida que está aí. Então, este corpo de energia racional que nós tratamos como sendo o habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio, a forma da máquina do raciocínio passa pelo 7. E são as 7 virtudes, como ele faz a referência, as 7 partículas que estão no espaço, formando um corpo de energia, e que este corpo de energia, depois que a gente conhece a imunização racional através do estudo do livro Universo em Desencanto, então a reunião dessas 7 partículas e o corpo verdadeiro vai nascer no mundo original. Mais ou menos esse é o enredo. Volta a ser o que era. Volta a ser aquilo que era no primeiro mundo que degenerou, que é o mundo racional, primeiramente. E aí eu me permito só para a gente poder se localizar bem. O nosso mundo é uma galáxia material, térrea. Nós temos 3 galáxias, como o livro nos ensina, assim, a noção, 3 galáxias acima da nossa galáxia térrea, a saber, a galáxia do mundo espiritual, a galáxia do astral superior e a galáxia que é o primeiro mundo, o mundo racional. E acima dessas 3 galáxias é que está o mundo supremo, que não é galáxia. Que é também para esclarecer bem, quem vai começar a ler o livro, para compreender que o termo mundo racional pode estar se referindo em diferentes situações. Tem o mundo de onde todos saíram, uns tantos saíram por conta própria, saíram do supremo mundo, para formar o mundo racional dentro de uma planície racional, e ali então é que começa a acontecer toda essa arquitetura das 7 partes. O racional mesmo, no início do livro, né, que ele fala da parte racional, a parte racional é o primeiro mundo que ele se refere como mundo racional dentro desta degeneração, que começou muito lá em cima. Né, parte racional, racional superior, acima do racional superior, superior racional, acima do superior racional, tribunal racional, acima do tribunal racional, justiça suprema a tudo e a todos. Acima da justiça suprema a tudo e a todos está o contencioso universal, e acima do contencioso universal está a voz suprema de outros mundos. Essa é a parte do primeiro mundo, dentro da transformação e degeneração do mundo supremo, daquela parte que é a planície racional, né? Perdão, a transformação e degeneração da planície racional, para não cometer nenhum equívoco de citação. O mundo racional não se transforma. O que se transforma é aquela planície, que é de onde todos nós viemos. E esta planície é que vem se transformando e dividida em 7 partes. E os habitantes que vêm de um outro, do mundo supremo, é que se materializam inicialmente aqui, dentro de uma arquitetura de 7 partes, por isso as virtudes estão distribuídas em 7 partes. Claro que elas tinham que ser formadas primeiro, elas não existiam, não existia nada, não existia água, não existia terra. A Gênese bíblica fala da formação do mundo já do ponto da extinção daquela parte inicial, da parte racional, né? Como aqui a gente vê, o tribunal racional é onde está o contexto da, vamos dizer assim, da justiça, né? Tem a justiça suprema a tudo e a todos, e tem o contencioso universal, que é a coisa mais simples do mundo. É muito simples, o contencioso universal tem 3 palavras que resumem: paz, amor e fraternidade. Ora, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, sem defeito, de onde todos saíram, essas virtudes nem são necessárias, porque o equilíbrio é absoluto, é pureza, e nós não podemos especular nada a esse respeito, enquanto aqui estivermos neste mundo de matéria. Mas a respeito do mundo racional que se forma dentro dessa transformação da planície, aí nós podemos especular, que é a questão do contencioso universal. O contencioso universal é a parte da paz, do amor e da fraternidade. O tribunal racional é a questão jurisprudencial, palavra bonita, né? Que mantém o ajuste de dívidas e etc. Porque todos os habitantes do mundo racional que aqui progredem, estão progredindo por conta própria. Ora, tem que haver limites, porque já foi a saída do mundo racional já foi um desrespeito às regras, aos limites. Passaram do limite e, não suportando o progresso, houve essa transformação, mas o contencioso universal é que vem segurar então esta parte aqui. Quer dizer, tudo isso, essa parte racional, como ela é bem referida, é a parte racional do mundo, da planície racional, que vem se transformando. Não é a parte racional que a gente não tem nem como saber.
E é bom falar isso para as pessoas, porque eu no início achava que aqui está falando do mundo de Deus. Aqui está falando do mundo de Deus, que tudo é de Deus, claro, mas pelo arbítrio de uns tantos habitantes. Né, doutor Carlos? Eu gosto de fazer citação do professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF, da UFRJ, grande estudioso do livro Universo em Desencanto. Tem as apreciações dele completas na internet, quem quiser tiver a curiosidade de ver. Ele diz que a obra Universo em Desencanto é uma obra enciclopédica de supercosmologia, no sentido amplo e metafísico do termo. Ou seja, obra enciclopédica, mas basta o primeiro volume. Ler e reler o primeiro volume, a pessoa vai ter provas, ver a base, a lógica e ver a simplicidade do livro. Aqui a gente está falando, variando os níveis de linguagem, mas a linguagem do livro é um português franciscanamente simples. O patrono é Francisco de Assis. Então é uma obra supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Enciclopédica porque ela se estende até a gente alcançar o entendimento. Né? E satisfaz o entendimento de todos os níveis das personalidades. Agora, Deus é pai que ama com amor de mãe. Então aqui o pai, o racional superior, o verdadeiro Deus, o raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional que deu consequência a esse segundo mundo deformado. Então ele faz pai que ama com amor de mãe, materializa a sua energia pura, limpa e perfeita em letras, em palavras, em assuntos, mensagens dele no livro Universo em Desencanto, para simplificar e ajudar o filho a entender essa elevação de conceito que o Porfírio está falando. Pode parecer complicado, mas ele bota numa simplicidade que ajuda, a gente entende, compreende, chuta para o gol e corre para o abraço. Nosso esclarecimento, doutor Carlos, quando se fala das 7 partes, é que tudo é 7 partes, são 7 arquitetos, eles vão projetando conforme aquilo que pode ser feito, mas lá no princípio, na parte extracósmica, antes da formação dessas 3 galáxias, ou melhor, dessas 4 galáxias, porque a galáxia Terra é a última. É ontologia, o antes do ser. O antes do ser, exatamente. Nessas 3 galáxias, mundo racional, astral superior, astral inferior, né, todo esse planejamento é feito por 7 personagens humanos. 7 personagens humanos quer dizer o seguinte: eu quando li eu não entendia, mas hoje, analisando a história do mundo, eu percebi o que são esses 7 personagens humanos. São exatamente aquilo que nós nunca fomos neste mundo, até hoje, humanos. Porque nós estamos acostumados aí, cabe um bom esclarecimento. Foi o que o Santos estava falando antes de começar a gravar. Cabe a coisa da qualidade humana. Nós nos chamamos ou nos auto-intitulamos seres humanos praticando desumanidade. Ser humano está muito difícil. Você não conhece aquela história? Um ser humano. Não dizem que errar é humano? Besteira, claro que não. Errar não é humano, porque o humano é puro, é limpo e é perfeito. O humano é filho de Deus e Deus não erra. Então por que dizem que errar é humano? Porque ninguém sabia o que era a humanidade. Ninguém conhecia a verdadeira origem da humanidade. E é por isso que inventaram essa tal história de que errar é humano. Não, errar não é humano não, porque o humano é criação divina. O humano é racional. Era o que a humanidade, antes de se conhecer, não sabia. Então tinha que ter essa desculpa. Errar é humano, porque não conhecia. Né, Santos? Tem uma parte que ele fala que nós somos selvagens civilizados. Exatamente. Civilizamos a selvageria. Esse conceito, uma capa de civilização, né? E esse conceito de humano, ele explora bem que a natureza, através da lapidação do pensamento e da imaginação, criou esta civilização, que é um benefício muito grande, para ver se a gente chega ao conceito de humanidade. A civilização é o primeiro passo. A civilização é o primeiro passo para a gente chegar aos direitos humanos. Ora, mas você não sabe o que é humanidade? O que são direitos humanos? Hoje, tão mal empregados só em benefício dos malfeitores. Os direitos humanos têm que ser empregados em benefício dos benfeitores. Direitos para quem não tem direito. Porque não são humanos. Então eles não têm direitos humanos porque não são. São monstros, né? Que estão aí aterrando o mundo, aterrorizando o mundo com tanto terrorismo, e ainda têm direitos humanos, porque eles não são humanos, ou melhor, são na origem, mas não procedem como tal.
Então a qualidade humana ficou pervertida pelo desconhecimento que o ser humano tem de si mesmo. Ele não se conhece. Ele não conhece a sua verdadeira origem. E a cultura racional, o Universo em Desencanto, traz na capa a verdadeira origem da humanidade. É Deus. Então Deus criou estas 7 personagens humanas puras, limpas, perfeitas, para arquitetar o retorno de todos aqueles habitantes do mundo racional ao seu mundo de origem. Então a qualidade de humano é a qualidade racional. O humano é racional e não se conhecendo. O humano diz que errar é humano. Não, senhor. Errar não é humano, gente. Errar é ignorância, porque não se conhece. É animal. Porque se conhecesse, saberia que o humano é filho de Deus. E se é filho de Deus, não erra. Porque ser filho de Deus. Mas não procede como tal, por quê? Porque está submetido ao encanto, está submetido à ignorância de si mesmo, por ter sido gerado numa galáxia térrea material. E é um animal. Ou É seja, por aí, né, Oswaldo? Animado para o mal. Vamos Nosso voltar? tempo terminou, a gente fala mais. A gente volta no daqui a próximo. pouco. Obrigado pela sua atenção e leia o livro Universo em Desencanto.